retas roxas são retas paralelas, ou seja, retas com a mesma inclinação. E por elas passam outras retas, né? Passam essas retas pretas ali. E essas retas pretas, né, como você pode perceber, elas têm essa interseção aqui, A, B, C, aqui M, N, P. Então essas interseções elas têm tamanhos, né? O tamanho AB, o tamanho BC, o tamanho MN, o tamanho NP. O teorema de Tales nos permite encontrar um vínculo entre esses tamanhos, uma relação, que a gente encontra a resposta fazendo uma continha simples, de regra de 3, de multiplicação cruzada. Então o negócio é o seguinte, quando tu tens o teorema de Tales, então tu podes afirmar que existe proporcionalidade entre as razões dos tamanhos. Então não é que esse tamanho aqui é igual a esse, nem que esse aqui é igual a esse, claramente não é. Mas a divisão deste por este, ou seja, a divisão dos tamanhos de uma reta, segmento de uma reta, o valor da divisão vai ser igual à divisão da outra reta. E é isso que a gente está colocando aqui nessa equação. Ó. X dividido por 15, vai ser igual à divisão do outro lado, x mais 4 dividido por 20. X mais 4 dividido por 20. Claro que isso aqui já é um assunto que tu já viu na escola antes, ou deveria ter visto, então já coloca x para complicar um pouquinho. Né? Como é que a gente encontra o valor do x? Agora, multiplica cruzado. X vezes 20 igual a 15, que multiplica x mais 4. Aquela velha história de multiplicar cruzado. Acho que você conhece bem esse negócio de multiplicar cruzado aí, né? Certo, certo. Muito bem. Então tá bom. Então eu vou fazer uma, tu faz outra. Eu vou fazer essa roxa e laranja aqui. Depois eu vou pedir para tu fazer uma, beleza? Então deixa eu colocar aqui. Ó, para aula de segunda tentar arrumar o microfone, hein? Vamos lá. Ainda mais que tá o Hashira do Sol ali no teu Google Meet. Eu acho que é o Hashira do Sol, é o pai do Tanjiro, não sei. O cara tem que, pô, o cara que sabe dominar a dança do sol lá tem que saber arrumar o microfone, tá louco? Então vamos lá. 10 dividido por 20 tem que ser igual a x dividido por 15. Por quê? Porque, opa, falei besteira. Falei besteira. Ou não falei? Acho que não falei. Olha só, até quando eu acho que eu errei, eu tô certo. Quais são as retas paralelas aqui? São essas laranjas, elas são paralelas. O que são retas paralelas, professor? Retas com a mesma inclinação. Então a gente bate o olho e vê que essas retas laranjas têm a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, eu posso utilizar o teorema de Tales. Então eu posso dizer que 10 dividido por 20 é igual a x dividido por 15. Porque nós sempre temos que fazer a divisão com aqueles números que estão na mesma reta. Então a mesma reta aqui é essa reta roxa, que tem o 10 e o 20. Então 10 dividido por 20 vai ser igual a x dividido por 15. É sempre proporcional, né? Nota que o 10 está proporcional ao x, por isso que o 10 e o x estão na parte de cima. O 20 está proporcional ao 15, por isso que o 20 e o 15 na parte de baixo. E agora, multiplica cruzado. É assim, é sempre assim. Pegou, multiplicou cruzado. Então vai ficar 20x igual a 10. Pô, meu 10 ficou meio feião. 10 vezes 15. Show. Então tem 1 milhão de formas de resolver isso aqui. Uma forma bem legal, já de cara, para facilitar um pouco a nossa vida, é cortar o zero, né? Daí vai ficar 2x igual a 1 vezes 15. Porque sobrou só 1, né? Sobrou só aquele 1 vezes 15 ali. Então posso só deixar o 15 mesmo. Ai, simples, né? E agora eu passo 2 dividindo, porque eu quero encontrar o valor do x. A ideia do problema é esse. Então o valor do x é 15 dividido por 2. Mais conhecido como 7,5, né? Metade de 14 é 7, então metade de 15 é 7,5. Beleza, tá aí. Agora eu vou deixar uma para você fazer. Pode fazer na velocidade que tu quiser, não tenha pressa. Quando tu chegares na resposta, tu me diz ela. Não precisa ter pressa. Bom, uma pena que tu não possas falar. Também não pode mandar foto, que não te tenho no zap. Mas é isso aí.
Deu 18x igual a 12 vezes 19,5. Bem, tu tens que resolver as contas, né? Tu tens que fazer 12 vezes 19,5 primeiro e depois dividir por 18. Agora, eu vou te dar uma dica para tu não fazer uma conta tão longa. O negócio é o seguinte, né? Pelo que eu entendi, ele te escreveu 18x igual a 12 vezes 19,5. São números muito grandes, né? Então tu pode fazer o seguinte. Veja que o 18, ele é 6 vezes 3. Concorda comigo que 18 tá boada, né? 6 vezes 3, 18. E o 12 é 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Como tem o 6 aqui e o 6 aqui, tu corta. Já ficou bem melhor os números, entendeu? Então tu sempre pode fazer esses cortes para facilitar a tua vida. Não fica fazendo conta com número grande quando não precisa. Agora então, meu amigo, ó, tu pode fazer 2 vezes 19,5. Fácil, né? Conta fácil. Vai dar 39. E depois que você resolver essa multiplicação aqui, que dá 39, você pega e passa o 3, tá multiplicando x para o outro lado dividindo, já que a gente quer deixar o x sozinho. Beleza? Quando chegar na resposta aí me fala. Eu faço x igual a 39 sobre 2? Não, x é 39 sobre 3, né? Porque aqui dá 39, beleza, foi a conta que tu fez. E tu tem um 3 aqui, né? Então o 3 passa dividindo para o outro lado. Então vai ficar 39 sobre 3. Isso. Então, quando chegar na respostinha, me fala. É 13 mesmo. Isso mesmo. Então significa que o tamanho do x ali
é 13. Então, para manter a proporcionalidade, seguirmos a teorema de Tales, a gente encontra que aquele pedaço ali é 13, né? Uma vez que tem que seguir essa proporcionalidade. Muito bem, esse problema aí ele foi razoavelmente simples. Agora eu vou fazer um de outro estilo, que, pô, talvez caia, né? Então vamos lá, uma coisa que tem que se pensar um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui, tu vai resolver outro depois. Segue a mesma lógica, teorema de Tales, continua sendo teorema de Tales, mas, né, com alguns cuidados a mais aqui que você precisa ter. O negócio é o seguinte, queremos novamente encontrar o valor de x e de y, temos duas incógnitas. Mas nós sabemos uma coisa, que o tamanho todo aqui é 21. É o que está escrito aqui, né? Ele colocou essas setinhas para indicar que o tamanho todo é 21. Então, apesar de nós termos duas incógnitas, existe uma relação entre x e y. Porque, de acordo com esse desenho, a gente está vendo que x mais y é igual a 21. De tal forma que eu consigo dizer, por exemplo, que o y é 21 menos x. Né? No lugar do y, então, eu coloco 21 menos x. Talvez eu tenha que deixar aqui a figura para tu poder estudar depois, né? A partir da minha mudança. Então, vou colocar aqui, 21 menos x. E agora que eu fiz isso, então primeiro eu tenho que fazer isso, sacou? Primeiro eu faço isso e depois, então, eu faço as relações. Novamente, 4 sobre 10 é igual a x sobre 21 menos x. E agora, então, eu vou fazer a multiplicação cruzada. E também tem outro ponto importante aqui. Primeiro, vamos do 10 vezes x, né? 10 vezes x é igual a 4. E agora, olha só que importante. O 4, ele está multiplicando todo mundo que está na parte de baixo. Não é só o 21. É o 21 e o menos x também. Então, por isso que eu tenho que colocar o 21 e o menos x dentro de um parênteses, cara. Isso aqui é muito importante na matemática. Você saber quando precisar colocar o parênteses. A gente coloca o parênteses nessa situação aí, beleza? Quando o 4 está multiplicando todo mundo que está embaixo. E show! Novamente dá para dar uma simplificada, porque ambos aqui são múltiplos de 2. Então, se eu dividir o 10 por 2, fica 5. Se eu dividir o 4 por 2, fica 2. Então, aqui vai ficar 5x. Né? 5x. E como 4 dividido por 2 dá 2, agora eu faço 2 vezes 21. Fica 42. Fazendo chuveirinho, né? 2 vezes menos x. Fica menos 2x. Eu já fiz a coisa um pouco rápida aqui, para tu dar aquela respirada, pensar, não ficar só passivo na aula, né? Então perceba o que eu fiz aqui e agora vamos continuar. Eu quero encontrar o valor de x. Quero encontrar o valor de x. Então, eu tenho que isolar o x. Então, por isso eu marco quem tem x. E marco também quem não tem. Quem tem x vai ficar do lado esquerdo. 5x já está, não muda de sinal. E o 2x, como ele está subtraindo, vai para o outro lado somando. 42 continua do lado direito ali, tranquilão. E agora nós terminamos essa conta aqui em alto estilo, né? Porque 5x mais 2x é tipo R$5 mais R$2, dá R$7, né? Igual a 42. Daí você pode pensar, qual número vezes 7 dá 42? Tabuada, né? 6. Agora, se tu não gosta de pensar dessa forma, pode pensar que é o 42 dividido por 7, daí se tu lembrar da tabuada, dá 6. Beleza? É assim que funciona. Recapitulando. Tínhamos um teorema de Tales, porque as retas azuis são paralelas, vermelhas cruzam, então a gente pode dizer que a divisão do lado esquerdo é igual à divisão do lado direito. Muito bem. O problema é que eu tenho duas incógnitas, então eu preciso relacioná-las de alguma forma. O enunciado está me dizendo que x mais y é 21. Está desenhado isso. Então eu escrevi que o y é 21 menos x, porque assim eu vou ter uma incógnita só na minha conta, uma letra só. É muito importante ter uma letra só na conta. Senão simplesmente não resolve a conta. Então precisava fazer isso antes de começar.
Então, beleza, o lado esquerdo dividido é igual ao lado direito dividido, né? X dividido por 21 menos x. E agora eu tive que tomar o cuidado de multiplicar o 4 por todo mundo que está ali do outro lado e isolei o x, né, como a gente está acostumado a fazer desde o berçário. Então, vou deixar aparecendo a partir daqui para tu fazeres uma bem parecida. Deixa eu pôr aqui. Aqui, essa é a sua. Você falou alguma coisa? Ok, beleza. Então pode começar aí. Qualquer dúvida você pode escrever. Lembra que a primeira coisa que tu tem que fazer é identificar y igual a alguma coisa, né? Que nem eu fiz ali. O meu y ficou igual a 21 menos x. Então tu tem que deixar o teu y igual a alguma coisa. Então tu tens ali que, né, 26 tem a ver com x e y. Isso aí vai te ajudar a encontrar y igual a alguma coisa para aí sim começar a conta. Quando tu encontrar assim y igual a alguma coisa menos x ali, tu me fala, tá? Até te escreve aí no chat como é que ficou o teu y antes de começar o resto da conta. Vou até deixar aparecendo o que eu fiz antes aqui, talvez ajude.
Tá bom. Deu x igual a 8, beleza. Que legal. Estava avaliando aqui o que você fez, mas eu vou fazer rapidinho aqui. Bem, vamos ver. Eu havia pedido para você me dizer qual era o y, né? Fiquei na espera. Mas beleza. O y, como x mais y igual a 26, então o y é igual a 26 menos x. Portanto, a nossa conta pode ficar 4 sobre 9 igual a x sobre 26 menos x. E aí a gente faz uma multiplicação cruzada. E aí a gente fica com 9x igual ao 4. É de novo 4 e 9. Que coincidência. Que multiplica o 26 menos x. Pronto. Bem, 9x é igual a 4 vezes 26. Mas quanto é 4 vezes 26? Eu não sei, eu não gosto dessa conta. Então, tu tem que concordar comigo que 4 vezes 26, bem, o 26, ele é a mesma coisa que 20 mais 6. Não é mesmo? Então, tu pode fazer o chuveirinho, olha só. 4 vezes 20 dá 0, 4 vezes 2, 8, 80. 4 vezes 6, 24. Portanto, quanto que é 80 mais 24? Bem, 80 mais 20 é 100. 100 mais 4, 104. Pronto. Então, 4 vezes 26 é 104. Olha só, né? Esse jeito de fazer conta aí é bem legal. Vou guardar aqui para você dar uma estudada nesse jeitinho que eu fiz aqui, que é 1000 vezes melhor do que aquele jeito que as tiazinhas ensinam na escola. Ó. Porque aquelas tias não gostam de fazer conta, né? O negócio delas é pedagogia, não é matemática. Então, acabei de provar aqui que 4 vezes 26 é 104. Então, 104 menos 4x. Então, novamente, a gente isola os x's, passa para o outro lado, vai ficar 9 mais 4, 9 reais mais 4 reais é 13 reais, igual a 104. Tu disse que a resposta é 8. Verdade, né? Tu disse que a resposta é 8. Então, significa que supostamente 104 dividido por 13 dá 8. É verdade, deu 8. Muito bem. Essa aí eu não sabia.
Muito bem. 8. Beleza. Show. Essa aí eu acho que tá bom de Teorema de Tales por hoje. Vamos ver outro conteúdo importante ali que vai cair na tua provinha também. Teu pai falou que é Teorema de Pitágoras. Rapaz, é muita matéria para uma aula só, tá? Para duas, na verdade. Claro, imagino que tu saiba, né, que isso aí na escola é tipo 6 meses de aula, né? Não vai ser em 2 aulas que tu vai aprender, definitivamente. Por isso que para a próxima aula tu tem que me trazer dúvidas. Questões que tu tentou fazer e não conseguiu. Porque daí vai dar certo. Senão vai virar um vídeo do YouTube. Eu fazendo coisa e é isso. A gente não quer vídeo do YouTube. Vamos fazer o Teorema de Pitágoras aqui. Vou começar definindo algumas coisas importantes dos triângulos. Bem, triângulo retângulo, né? Só existe Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. Existem vários tipos de triângulo, mas Teorema de Pitágoras só em triângulo retângulo. Sendo assim, o que é um triângulo retângulo, professor? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então ali nós temos um ângulo de 90 graus, né? Que normalmente é indicado por esse quadradinho com um pontinho dentro. 90 grauzinho ali. Tens os catetos, que são os lados menores, que ficam ao lado do ângulo de 90 graus, e tem a hipotenusa, que é o lado maior, sempre é o lado maior, que fica lá oposta, né, do outro lado do ângulo de 90 graus. É justamente por isso que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, porque como tu sabe, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, se tu tens um ângulo de 90 graus, obrigatoriamente ele tem que ser o maior ângulo do triângulo, porque se tivesse um maior, né, já passaria de 180, né, porque 90 mais 91, por exemplo, é 181. E como a gente aprendeu também, o maior lado de um triângulo está sempre oposto ao maior ângulo do triângulo. Então, o maior ângulo é o 90, quem está oposto é a hipotenusa, que é o maior lado. Perfeito, tudo bem lógico, tudo bem legal. Daí ele vai falar um monte de papo aqui e vai mandar o Teorema de Pitágoras, que é basicamente o seguinte: tu tens um triângulo e esse triângulo tem lados, né, com determinados tamanhos. Aqui, por exemplo, nós temos um lado que mede 3. Né? 1, 2, 3, mede 3. Ele criou do lado desse triângulo aqui um quadrado com esse tamanho, com essas proporções, um quadrado 3x3. Perfeito, nada demais. Temos 9 quadradinhos. Então, cada um desses quadradinhos tem 1 de área, então vamos dizer assim que esse quadradinho mede 9. Né? Porque tem 1, 2, 3 aqui, né? Tamanho do lado do triângulo. Tu conseguiu formar quadradinhos de lado 3x3x3x3 aqui. E dentro dele nós temos 9 quadradinhos. Pela mesma lógica, aqui tem 4. Um quadrado de 4x4 ficou com 16 quadradinhos, né? Pode contar aqui, tem 16. Perfeito. Agora, quando a gente fecha esse triângulo retângulo aqui de 3 e 9, a gente tem esse tamanho aqui que é 5. Desculpa, 3 e 4, a gente tem esse tamanho aqui que é 5, curiosamente. E a hora que eu faço um quadrado aqui também, surge a mágica, né? Esse quadrado aqui tem 25 quadradinhos. Quadrado de 5 por 5 tem 25 quadradinhos. Que é a soma justamente do 9 que tem aqui com o 16 que tem aqui. 9 mais 16 é 25. Então, isso é o Teorema de Pitágoras. É você pegar os lados do triângulo, fazer quadrados neles e indicar que a quantidade de quadrados que vai ter no maior lado é a soma da quantidade de quadrado dos outros dois lados. Isso é o bonito do Teorema de Pitágoras. São essas áreas. Claro que, de modo geral, a gente faz a conta, né? Lá na conta a gente fala assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na prática, é isso que a gente acabou de fazer. A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo aqui, ao quadrado, que causa essa área aqui, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. É a soma desse quadrado com esse quadrado. Então, beleza. Tem umas outras deduções meio malucas, mas na prática é só isso mesmo, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Por exemplo, aqui nesse problema, nós temos essa escada que nós não sabemos o tamanho da escada. Mas nós sabemos o tamanho da sombra e da altura dela.
Desculpa. Nós sabemos a sombra na parede e a sombra no chão. A sombra na parede mede 3,6. A sombra na parede mede 4,8. A sombra no chão mede 3,6. Sendo assim, como a gente quer saber o x, e o x é a hipotenusa, porque é o maior lado, porque é o oposto ao ângulo de 90 graus também, x ao quadrado é igual a 4,8 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. Daí ele fez a conta aqui, somou, parari, parará, deu 6. Show. Show do milhão. Teorema de Pitágoras é isso, meu velho. Então agora eu vou fazer um teoreminha de Pitágoras barra pesada aqui, vou deixar um mais simples para te fazer, beleza? Então, eu posso até tentar passar umas tarefas para você, mas tu, na verdade, tu tens que fazer as tarefas que o teu professor mandou, né? Porque na prova é muito provável que ele cobra igual, parecido pelo menos. Então deixa eu pôr aqui. Beleza, a gente tem que identificar já quem é a hipotenusa e identificar o que o problema está pedindo na prática, né? O problema quer saber o valor do x. Então, qual deve ser o valor do x para esse triângulo aqui, né? Ser um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, etc. A gente tem que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o maior lado é esse. Mas, professor, aqui tem um 7, não importa. O maior lado, a hipotenusa, é sempre quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é o x mais 1. Portanto, x mais 1 ao quadrado, nunca esqueça que o teorema de Pitágoras é ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a soma disso ao quadrado, ou seja, a soma de x ao quadrado, mais a soma desse aqui ao quadrado, ou seja, a soma de raiz de 7 ao quadrado. Bem, quanto que é x mais 1 ao quadrado? Isso aqui é um produto notável, que tu pode fazer por chuveirinho, né? X mais 1 vezes x mais 1. Vai ficar... Bem, faz o chuveirinho aí, como tarefa, tu vai ver que vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse lado esquerdo fica só isso. X mais 1 vezes x mais 1 dá isso. O lado direito, x quadrado, não muda nada, né? Vou mudar o que nele? Não fiz nada com ele. Mas aqui muda, né? Raiz de 7 ao quadrado, a gente já sabe que corta, né? Corta o raiz com o quadrado. Uma é uma função inversa da outra. Beleza. E olha só que coisa maravilhosa. Tem x quadrado desse lado e tem x quadrado desse lado. Quando tem igual, coisas iguais, dos dois lados iguais, tu pode cortar, desaparece, né? É a mesma coisa que tu tivesse passado para lá com sinal negativo, um ia diminuir do outro. Normal, né? São coisas que a gente vê cotidianamente. A gente pode passar esse 1 para o outro lado, para deixar o x sozinho já, vai ficar 7 menos 1. Então, eu posso passar agora o 2 dividindo para o outro lado, o 7 menos 1, que é 6. Pronto. A resposta do x é 3, beleza? Então, uma continha assim, continha tranquilinha, né, para fazer lá no maternal. Agora, vamos começar de leve, sem terrorismo. Depois eu vou pôr uma mais hard para você. Por hora, vamos fazer essa aqui. Só um segundo. Essa aqui. Não pode usar o que eu fiz como referência. Beleza? Qualquer dúvida, você fala. Mas é teorema de Pitágoras de novo. Só quero que você note uma coisa, né? Já vou dar o spoiler. O x não é a hipotenusa. Tá? Então ele não vai ficar sozinho inicialmente do lado esquerdo do igual. A hipotenusa é o 15. Então, vai lá, pode começar.
Não entendeu a segunda parte que eu fiz. Ai, 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 velho. Eu não sei o que seria a segunda parte do que eu fiz, mas eu só cortei coisa, multipliquei coisa, né? Que x mais 1. Fiz x mais 1 vezes x mais 1. X mais 1 vezes x mais 1 fica o que eu coloquei aqui. Por que eu fiz x mais 1 vezes x mais 1? Porque tá ao quadrado. A minha segunda parte é diferente da tua, né? Então, a tua vai ter só os númerozinhos. Então, como a hipotenusa é 15, 15 ao quadrado. Os outros dois, x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Agora tem que resolver essa conta. Quanto é que é 15 ao quadrado? Eu não sei quanto é 15 ao quadrado, mas eu sei que 15 vezes 15 é igual a 10 mais 5 vezes 10 mais 5. Não usa calculadora, pelo amor de Deus. Na prova não vai poder, vai perder confiança, vai dar ruim. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 5, 50. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. 100 mais 100 mais 25, 125. Daí tu faz o mesmo por 12, eu garanto para você que vai dar 144. Depois faz isso como teste. Então, 125 igual. Desculpa, falei 100, é 225. Tô maluco. É porque 100 mais 100 é 200, mais 25, 225. Igual a x ao quadrado mais 144. Agora, se tu passar os números para o outro lado, tu vai ficar com 225 menos 144. Isso de cabeça, eu acho que dá 169. 225 menos 144? Não, dá 81. Daí pronto, só tu pensar qual número ao quadrado dá 81. Bem, o número ao quadrado que dá 81 é só tu pensar na tabuada, né? É o 9. Então por isso que o x é 9. Ok? X ao quadrado é 81 significa que o x é 9. Então recapitulando, esse é o nosso triângulo, a hipotenusa é 15, ele que fica sozinho, 15 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então tem que saber quem é 15 ao quadrado, quem é 12 ao quadrado. Eu fiz aqui, 15 ao quadrado é 225, igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é 144. Agora é só isolar o x. Deixei o x sozinho fazendo a subtração dos números, x ao quadrado igual a 81. E finalmente x igual a 9. Beleza, meu velho? Pô, então é isso aí, meu velho. O que tem para hoje é isso. Tá? Eu vou deixar uma tarefinha ali um pouquinho mais difícil para você usar tudo que a gente fez hoje, para na aula que vem a gente focar em funções, beleza? Beleza, então, meu querido. Então, precisando aí é só chamar. Abraço, valeu!